Olá a todos, tudo bem com os senhores? Não esqueçam de dar like e se inscreverem no meu canal. E esse é um vídeo, né, que eu pretendo fazer sobre a questão do falso feminismo, né? Do feminismo de direita. Porque as mulheres se dizem, né, de direita, se dizem pró-família, dizem daquelas mulheres de antigamente, aquelas mulheres modestas, mulheres que usam aquele vestidão, né? Mulheres conservadoras, mas na verdade isso é tudo uma hipocrisia, né? Como dizia aquele filósofo Schusternik, eu acho que é o nome dele, se eu não estiver errado, dizia que as mulheres se adaptam de acordo com o jogo, de acordo com sua vantagem. E isso é fato, né? As mulheres elas se adaptam ao jogo e à vantagem delas. E esse vídeo eu gostaria de falar sobre isso, né? Que tem um monte de conservadia, né? Que são as falsas de conservadoras, né? Que até o Racon acho que tinha já proclamado, né? Já tinha já profetizado, não, já tinha já previsto, né? Previsto sobre a sexta onda feminista, né? Que é a onda das conservadia, que tem diversas falsas conservadoras, né? Como Damares, como Ana Compagnolo, Júlia Zanata, né? Que a Damares, que era ministra de Bolsonaro, foi a mulher que criou muita lei feminista, mas muita lei feminista, muita lei pró-mulher, mesma coisa de feminismo. O Bolsonaro mesmo foi um presidente que criou o presidente mais feminista da história, né, do Brasil foi Bolsonaro. É um presidente extremamente feminista e tudo isso, né, na época que o Bolsonaro ele criou essas leis feministas, aprovou no seu mandato essas leis feministas, ficou claro que ele não estava pró-homem, né? Porque a maioria do eleitorado é mulher, o Estado é de mulher. O Estado é usado por mulheres porque são controlados por mulheres porque elas são a maioria do eleitorado. O Estado é totalmente genocêntrico, né? É aquilo que até o Racon falava, né? Que o Racon falava que o Estado ele só vai parar de beneficiar as mulheres quando chegar ao nível igual Cuba, assim, né? O Estado totalmente quebrado. O Estado ele socializou, ficou tão esquerdista, tão assim. Tão grande, mas tão grande, e travou tantas empresas e não produz mais nada, que ele chega a um ponto que colapsa e ele vai fingir que é pró-mulheres, vai dar aquele servicinho ali, né? Mas vai ser um serviço ali muito de baixa qualidade, entendeu? Vai falar que tá fazendo alguma coisa, mas é muito ruim, é de baixa qualidade, vai deixar muita gente desamparada. Esse é o ponto, né? Ele até falava, né, o Raccoon, que vai chegar um ponto que o Estado vai ter que negociar com os homens, que vai ser tipo igual os homens, né? O Estado negociar com. Vai ser tipo as mulheres negociar com os homens, né? Mas o Estado vai representar elas de fato. E aí as pessoas falam, mas o Estado é controlado por homens. Mas não, o Estado não é controlado. O Estado ele pode ser controlado por homens, mas na verdade quem controla esses homens que estão ali no poder são as mulheres. Os homens que estão ali são reféns dela para serem eleitos, entendeu? E isso é fato, isso é fato. Então, o que está acontecendo é o seguinte: tem muitas mulheres que vão usar de camaleoa para poder entrar no governo, para poder ganhar a atenção dos homens, porque elas viram, né, das quatro ondas feministas, né? A primeira onda que foi que foi o acesso a votos, né? Que elas tiveram o poder de votar. Essa onda aí, a primeira onda, que foi o direito ao voto, ela foi uma onda no qual ela deram por muito poder à mulher. Não é à toa que depois dessa onda começou o Estado a aumentar cada vez mais para a esquerda, né? Que foi ali num período de 1900, né? Que, se eu não me engano, o feminismo ele aconteceu em 1900, né? Que teve já a República de Weimar, teve a Revolução Comunista, né? Que foi ali do Stalin e do Lenin, né? Tudo isso aconteceu ali na primeira onda feminista, né? As mulheres começaram a ganhar direito ao voto, começaram a ganhar poderes políticos, né? De fato, elas dormiam com os homens. E isso aconteceu no período no qual a Primeira Guerra Mundial, né? Que ela aconteceu entre 1914 e 18, né? Ela aconteceu nesse período, porque a primeira onda feminista, né? Ela ali elas começaram a ganhar poder, né? Que foram quando os homens foram pra guerra. Porque quando os homens iam pra guerra,
os homens não estavam não estavam preocupados com a política, né? Porque enquanto os homens estavam na guerra, elas estavam fazendo referendo para poder ganhar, para poder ganhar poder de voto, para poder ganhar poder político, né? Elas até dormiam com os políticos, de fato. E enquanto isso, os homens estavam na guerra. Os homens não tinham como ir contra isso ou contestar contra isso porque eles estavam preocupados na guerra, no fronte ali. Aí depois da guerra, né, que as mulheres elas começaram a ter de fato, né, a ter de fato poder político, né, que elas começaram a ganhar o direito ao voto, né. E também eles fizeram isso para elas pagarem mais imposto de renda, né, para ter mais imposto de renda. Mas isso daí no caso foi mais a terceira onda, né, que foi mais a segunda onda, que foi o direito ao trabalho. Mas aí tudo bem, elas ganharam poder político, né? Na primeira onda, elas dormiam com os políticos, os homens estavam na guerra, né? E aí tudo bem, elas ganharam poder político ali, né? Foram ganhando cada vez mais, né? Não é à toa que no Brasil demorou um pouco mais para chegar, né? Porque o Brasil ainda é retranca cultural e nos outros países chegou mais rápido, né? Nos outros países, porque os outros países eles estavam mais na dianteira da cultura, né? Então, teve a primeira onda, tá? A primeira onda, não é à toa que teve a República de Weimar, né? Que a República de Weimar, quem não sabe, veio antes do Bigodinho, né? Era uma república totalmente progressista, era uma cultura bem parecida com a de hoje, ou até pior, né? Ou até mais. Era bem. Os intelectuais eram bem progressistas, sexo liberal, era liberação do amor, era bem permissivo, entendeu? Foi bem, assim, uma evolução, assim, que eles diziam, né, na época, bem a dianteira do progressismo mesmo, do lado mais animalesco, do sexo livre, que as pessoas tinham que se permitir, era bem liberal a República de Weimar, né? Não é à toa que teve um rebote que foi com o Bigodinho. Mas eu não tô querendo dizer que o Bigodinho é bom. O Bigodinho é ruim também, da mesma forma, mas teve aquilo que o Renato Trezetão fala, né, que tem a República de Weimar e depois teve um rebote, isso é fato, né? Sempre vai ter um rebote, como que tá acontecendo hoje. O MGTOW, a Red é meio que um rebote disso também, né? Das coisas que foram destruídas com o tempo, né? Com o feminismo. Tá bom, teve a primeira onda, a onda do direito ao voto. Aí teve a segunda onda, que foi o direito ao trabalho. Aí que entra o papel do imposto de renda, né? Eles queriam que pagasse mais imposto de renda. E as mulheres também diziam que iam ajudar os homens, companheirismo, né, na segunda onda. Falavam que, não, vamos ajudar os homens na segunda onda feminista. Mas só que isso foi uma mentira que caiu por terra, não ajuda nada, elas são hipergâmicas. Então, no momento que entrou a segunda onda feminista, no qual elas trabalhavam, né, elas começaram a ser mais hipergâmicas e ficarem mais exigentes. Então elas não estavam mais aí para os homens aqui ajudar os homens, não. Elas começaram a ficar mais exigentes e escolher mais homens do topo. Aí começou realmente o número de divórcios explodir, né? Porque para a mulher se relacionar com o homem, ela tem que depender desse homem tanto fisicamente ou financeiramente. Quando você já tem um Estado que já te protege fisicamente e você trabalha de maneira independente, porque a tecnologia ela ajudou isso, né? A tecnologia e ações afirmativas do Estado ajudou as mulheres a entrarem no mercado de trabalho. Elas fizeram com que as mulheres, né, ganhassem dinheiro e não precisassem mais tanto dos homens assim de fato. Então o que aconteceu foram que elas começaram a ganhar muita grana, elas começaram a ganhar dinheiro, né? E não tava mais precisando de tão homem, e elas iam querer homem mais por aparência, entendeu? Ou homens muito, muito ricos e tal. E isso fez a hipergamia delas aumentar a nível bruscos, né? Então isso daí foi uma mentira, no qual o companheirismo e tal, sendo que elas ainda iam querer um homem provedor, porque é da natureza delas quererem um homem provedor. Então, teve a terceira onda, né? A terceira onda, né, que foi a liberação sexual, no qual elas tiveram o direito à libertação dos seus corpos, né? Ali que começou realmente o número de divórcios explodir, um monte de mãe solteira, porque elas começaram a transar mais, começaram a ser mais promíscuas de fato, né? O número de divórcios explodiu, começou aí, foi na terceira onda que começou a sociedade mais degenerar, né? Que se eu não me engano, acho que foi nos anos 68 que começou a revolução sexual,
começou a ter um monte de mãe solteira, filhos bastardos, né? E quando o filho é bastardo, começa a ter um monte de mãe, começa a ter um monte, a criminalidade aumenta, começa a aumentar o número de filhas mais promíscuas também, os filhos ficam mais afeminados, né? Porque a criminalidade aumenta porque o filho vai querer algo paterno e a criminalidade meio que traz isso pro filho, entendeu? Esse algo paterno que não tem quando o pai tá, entendeu? E quando por isso que o pai é uma figura importantíssima pro filho, pra mostrar ali realmente a masculinidade, mostrar ali que, ó, é isso de fato, entendeu? Não é tudo isso. Tipo, igual antigamente tinha a questão que as mulheres, que os homens, né, na hora de perder a virgindade, o pai levava os filhos pro puteiro, né, pra casa da luz vermelha. E nesse algo de levar o filho pra casa da luz vermelha, ele falava, ó, sexo é isso aqui, você paga, vai ter, mas não é nada de romantismo, nada de romântico, você tem que ser um homem racional, você tem que ganhar dinheiro. O pai tinha essa conversa com o filho, e essas conversas eram importantíssimas para mostrar pro filho realmente como se virar, que não existe negócio de amor, que é um negócio, que você tem que ganhar dinheiro, que você tem que prover para sua família. E se você não prover, você vai perder sua mulher. Era assim, de fato. Não tinha esse romantismo dos anos 50 ali, entendeu? Que de filme e tal, que a mulher tinha que te amar, não. Eles viram que o homem ele tinha que prover pra mulher pra conseguir a mulher, entendeu? Tá bom. Aí teve a terceira onda, né? Essa terceira onda foi a onda que teve realmente que destruiu tudo, foi uma bomba nuclear, né? Aí na terceira onda teve a quarta, que é o Me Too, né? Aí nessa quarta onda que começou a feminista lá, começou aquelas movimento feminista de pintar o corpo todo, de fazer fezes, mijar, urinar assim na vila, aquilo dali deixou feio o movimento feminista. Não é à toa que o Bolsonaro ele conseguiu ser eleito nessa época, porque os homens começaram a perder interesse pelas mulheres, pagar o interesse de novo. O Bolsonaro foi meio que o bode expiatório. Aí daí, com esse bode expiatório, veio a quinta onda que o Raccoon tinha já previsto, né? Que é a onda das conservadias. O que elas vão fazer nessa quinta onda? Elas vão falar, ó, nós somos mulheres, nós somos conservadoras, nós somos diferentes das outras, entendeu? Nós somos diferentes, a gente se veste diferente, a gente se comporta de maneira diferente, nós somos de direita, somos pró-Brasil, somos pró-direita, somos pró-família, mas sendo que é uma mentira, é uma adaptação para poder chamar a atenção dos homens, porque ela sabe que são os homens, né, sem a atenção dos homens, tanto sexual, ou física, ou de provisão, né, elas começam a ficar desamparadas, né, porque mesmo assim o Estado não consegue gerenciar todas. E se o Estado travar e colapsar, que é o ponto que um dia o Estado vai chegar, não só o Brasil, mas todos os Estados, sem os homens elas ficam desamparadas, porque os homens são os maiores provedores da sociedade, que pagam mais impostos, é o que mais produz também, de fato. Então, elas viram que, caramba, eu vou perder recurso, eu vou perder atenção, então, pô, eu preciso melhorar minha imagem. Então começou o quê? A conservadia, que começou um monte de mulher a entrar na igreja pra zerar a quilometragem, dizem que são bolsonaristas, que são de direita, sendo que é uma adaptação, porque estavam perdendo, né, espaço, né, elas estavam perdendo a atração dos homens, né, porque ficou muito feio a quarta onda feminista, o Me Too. Então, dizendo isso, até aconteceu também o fenômeno do universo geek, né? Porque antigamente a pessoa que via anime, que via esse filme assim de universo mais nerd, né? Filme assim, Vingadores, anime, via esse universo, né? Essa bolha de fato começou a ir, né? As mulheres entrarem nessa bolha porque elas começaram a ver que tinha muitos homens ali que assim, antigamente só tinha homem nessa bolha. Tinha muitos homens ali que não tinham recurso nenhum, né? Não tinham recurso, não. Não tinham mulher nenhuma, eram principalmente assim, virgões. Eram homens no qual não tinham muito acesso a mulheres, tal, eram ridicularizados. Mas quando começou a ficar popular, elas foram para esse meio. Por quê? Porque elas viram, né, que nesse meio os homens são fáceis, né? São assim, não são muito pegadores, são homens que são extremamente não tem muito acesso à mulher, entendeu?
são homens realmente mais tímidos, mais introvertidos e tal. E para elas, mesmo elas sendo mulheres feias, né, ou assim, mais ou menos mediana, elas entraram nesse meio para farmar, né? Não é à toa que um monte, depois que começou a ter um monte de nerdzinho, né, popular, elas começaram a entrar nesse meio, né? Rapzinho de anime, anime, para poder ganhar a atenção desses homens e conseguir colar com eles, entendeu? Conseguir ficar com eles, com esses homens mais do topo ali dessa bolha mais de anime, sendo que as mulheres dessa bolha são tenebrosas. É algo assim bem ruim mesmo. Pensa que você vai arrumar um amigão feminino aí, vai jogar videogame comigo, ver anime? Não, cara, cai fora disso o mais rápido possível, que essa bolha dessas mulheres são tenebrosas. Mas não é isso só, né? De fato, ao, ao, ao prosseguir, né, nesse vídeo, de fato, as mulheres se adaptam ao ambiente, né? Isso que eu quero chegar. Tá, aí vem essa quinta onda. Aí tem a sexta onda, né? Que vai ser a onda no qual elas vão falar que não, o feminismo nunca existiu, o feminismo pegou a gente, a força e tal. Essa onda ainda é uma paralela à outra, né? Ela ainda vai acontecer e tal. Já tá acontecendo com algumas mulheres, de fato. E vai cair muito besta nessa sexta onda. Muito besta, muito idiota vai cair. Tanto na quinta, tanto na sexta onda. Então, de fato, é isso, entendeu? Então, você vê que essas mulheres que são camaleões de fato, elas são muito perigosas, porque elas são as mais perigosas, que elas realmente são lobos na pele de cordeiro. Elas vão mentir e vão falar que são algo para poder agradar o homem, mas de fato não são aquilo, entendeu? Elas vão fazer isso para ganhar recurso, porque elas sabem que os homens estão começando a perder vontade de ficar com elas, entendeu? E mesmo assim, vai ter muito trouxa que vai cair muito trouxa. Mas, na minha opinião, mesmo caindo muito trouxa, o dano não vai ser reversível, né? Porque o que acontece é que os homens, desde que veio a Red, né? Tem muito homem no qual, mesmo que não tenha visto a Red de fato, alguns, né? Eles aprenderam por osmose. Os homens não vão querer mais. Muitos homens não vão querer mais se relacionar, não vão querer mais casar, entendeu? Não vão querer mais ficar com as mulheres. Os homens estão desistindo disso, né, de fato. E isso, né, o governo está assim, tá com medo, porque quando você não se relaciona com mulher, você não gasta menos dinheiro, né? Você gasta menos dinheiro, porque o homem ele produz mais, de fato. Quer dizer, o homem ele tem que trabalhar menos, ele produz menos, ele compra menos também, porque não tem família. O Estado ele começa a quebrar, né, de fato, e vai chegar um ponto que elas vão querer forçar, né, o homem a se casar. Sendo que já tem isso já no Japão, na Coreia, se eu não me engano. Acho que no Japão já tem Tinder do governo pra fazer você se relacionar. Tem já imposto pra solteiro, né? Assim, uns troços bem bizarros. Na Coreia do Sul também tem matéria de namoro pro cara namorar a mulher, porque a mulher tá pra poder melhorar a taxa de natalidade. Assim, é um negócio bem bizarro, entendeu? Então, tipo, você vê que e isso é capaz de chegar aqui no Brasil também em alguns anos. Você vê que eles estão desesperados. Eles estão desesperados, estão vendo que as mulheres, que sem os homens ali, muita mulher vai ficar desamparada, né? Mesmo com essa sexta onda, vai ter muito homem ainda que, tipo, não vai querer se relacionar de fato. Por isso que não é à toa que eles estão querendo criminalizar a Red, o MGTOW, né? Tudo isso é um fato, né, para eles, né, tentarem controlar, né? Controlar os homens e fazer os homens ainda ficar naquela Matrix, né, da paixão, a Matrix do amor romântico, de fato. E aí, senhores, é que eu falo, você não precisa acabar com o Estado por meio da violência, né? Tem duas formas de você acabar com o Estado. Ou você vai pela força, né, no qual pelo sangue, que vai morrer muita gente, ou você vai de maneira pacífica, né, que é o quê? Comprar Bitcoin, você não fazer filho, não fazer família, e ser minimalista também, você comprar só o necessário para você, juntar dinheiro em Bitcoin, não pagar imposto para o Estado. Isso tudo faz o governo quebrar, cara. O governo quebra. Porque se o governo ele não produz nada, o governo só arrecada. Se o governo não está arrecadando, ele vai ter que imprimir moeda. Imprimir moeda o quê? Desvaloriza a moeda, vai ficar cada vez mais fraco, chega um ponto que colapsa de vez, entendeu? Que todos os meios necessários do Estado, né,
todos os serviços, né? Não é à toa que até 2027 já tem já isso, né? Que o governo não vai conseguir fazer todos os serviços do Estado, vai quebrar, entendeu? Quebra tudo, o INSS, o SUS, tudo quebra. É um troço bem assim, bem colapsoso, né? Colapsa tudo. E é isso, senhores, é o que eu falo, né? Tenham sabedoria, sempre estudem Bitcoin, façam exercício físico, porque tempos difíceis vêm aí, né? Tome cuidado com essas conservadias, de fato é tudo uma camaleoa, elas estão se adaptando ao jogo, de fato, né? Tem que tomar cuidado, porque as leis, não acredito nisso, enquanto as leis forem genocêntricas, as leis e os comportamentos das mulheres forem realmente ainda muito promíscuos, as leis forem genocêntricas, né? Não vejam, não caiam nessa até assim, quando você vê que a lei melhorou, que eu acho muito pouco provável, acho que vai demorar muito para ainda colapsar isso, acho que tem que colapsar muito para as leis melhorarem de fato, né? Quanto você vê ainda que tenha um nível muito grande de promiscuidade, né? E ainda tem, tipo, as mulheres mais de 30 falando isso, né? Sendo conservadora, do nada. Você vê. E quanto vocês não verem ainda que as mulheres tá um nível muito grande ainda de promiscuidade, as leis feministas ainda estão muito fortes, leis cada vez mais a favor delas e contra os homens, de fato, né? Um genocentrismo muito forte. Vocês não caiam nessa, entendeu? Vocês não caiam nessa nessa falsidade, né? Nesse camaleolismo, né? De fato, não caiam nessa, entendeu? E é isso, senhores. Fico por aqui, né? E além disso, agora tá até me lembrando um professor de geografia meu, né? Quando eu fazia um curso, né? Pra estudar pra concurso. Ele falou, né? Que vai chegar um ponto no qual, que tinha até uma aula dessa de natalidade, que vai chegar um ponto no qual os demográficos, né? Esses esquerdistas demográficozinhos, né? Que são todos esquerdistazinhos, vai chegar um tempo que eles vão forçar, né? Vão falar que as mulheres têm que se casar e ter filho, vai ter uma pressão social, né? Eles falam que vai ter uma pressão social para as mulheres terem filho de novo. Vai ser muito engraçado isso, cara. Mas é isso, senhores. Fico por aqui. Forte abraço. Tenham consciência sempre.